Gente abençoada e protegida, sejam bem-vindos à Eclesia Tech 2021 e vamos estar falando hoje sobre ansiedade viralizada, né? Viralizar é uma palavra aí do contexto, né? Foi adaptada ao contexto tecnológico e hoje nós vamos falar sobre isso, sobre saúde emocional. Estou aqui com meu amigo, pastor, psicólogo, Neudelon Azevedo, também é idealizador e diretor do Seminário Kairos, né? Esse homem é o homem responsável pelas pós-graduações, viu, gente? Se você quer fazer pós-graduação, pegue o contato do pastor Neudelon, ele sempre manda uma grande oferta, né? Eu já tô com 3 pós-graduações e o culpado é esse homem. Seja bem-vindo, Neudelon. Ok, pastor Romo, muito obrigado aí pelo convite, a oportunidade de participar desse evento, na sua segunda edição, né, Eclesia.tech. É uma alegria poder compartilhar um pouco daquilo que a gente tem estudado, tem vivenciado, não só na parte teórica, mas também na prática do dia a dia em consultório. Ansiedade, no século XX, era chamada, né, a doença do século, juntamente aí com a depressão, e entramos no século XXI e não mudou. Eu atendo pessoas com diversos transtornos no consultório, atendo pessoas depressivas, mas a grande maioria, ou na verdade, ela chega lá com uma queixa, a gente vai pesquisar e ver que o problema mesmo é a ansiedade, ou mesmo que tenha uma outra queixa, mas o componente ansiedade está ali o tempo todo, né? Então ela está, de uma certa forma, aí nessa linguagem figurativa, a ansiedade está viralizada. Eu gosto sempre de frisar que a ansiedade não é necessariamente ruim. Ela pode ser boa e necessária. O problema é a dose. Uma certa dose, ela adoece, ela machuca, ela dói mesmo. É muito interessante você colocar essa questão do equilíbrio, né, da ansiedade. Então, gente, você tem alguma pergunta sobre nessa área de ansiedade? Deixa aí nos comentários. O pastor Neudelon, psicólogo, ele vai voltar aí, a gente pode encaminhar a pergunta para ele e depois responder para você, tá joia? Fique conectado com a gente aí. E realmente, Neudelon, a questão da ansiedade parece, né, na minha impressão, parece que viralizou, né? E queria que você nos ajudasse a entender. Vamos começar pelo início, né? É a questão da ansiedade, o que é ansiedade, e também eu creio que a tecnologia, especialmente de comunicação, tem contribuído muito para outros desafios, né, emocionais. Queria que você falasse um pouquinho para a gente aí sobre isso. Porque uma ansiedade, né, é uma reação do organismo diante de situações reais ou imaginárias que vão gerar expectativas de que pode ocorrer algum perigo, né? A ansiedade é muito fácil de confundir com medo. Medo e ansiedade estão muito próximas, né? A maneira para a gente poder diferenciar é que a ansiedade, geralmente, ela está associada ao futuro, à possibilidade, e o medo está associado ao presente. Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Se eu disser para você que eu tenho medo de cachorro bravo, é medo mesmo. Se eu disser para você agora que eu estou com medo de cachorro bravo, é ansiedade. Sim. Qual a diferença? Nesse momento, não tem nenhum cachorro bravo me ameaçando. Uhum. Eu estou até aqui com as portas fechadas, tem 2 cachorros aqui na minha casa, um nosso aqui da família, e outro da sogra que está passando uns dias com a gente aqui, e às vezes brigam, fazem muito barulho, mas não é ameaça para ninguém, né? Então não tem por que ter medo, né? Uma pessoa, criança às vezes tem, mas adulto ter medo dos cachorros que estão na minha casa, não tem por que ter. Se alguém tiver com medo do cachorro que está aqui na minha casa agora, isso não é medo da ansiedade, porque eles não representam nenhum perigo para ninguém. Então a ansiedade nem sempre vai ser realmente fantasiosa. Cachorro bravo, cachorro de grande porte, é um perigo. Uhum. E é importante que você tenha medo dele. E aí que você tenha a sua proteção. Né? Tem um quintal ali, tem um cachorro bravo e está latindo para você, e por medo você não entra, e é um medo saudável. Uhum. Agora, né, no contexto que eu estou aqui, né, na minha sala de trabalho, não tem nenhuma ameaça. Se eu estiver sentindo medo de cachorro bravo, deixou de ser medo, virou ansiedade.
Então, a ansiedade Então, ela tem aí Nildelon, a essa ansiedade característica. o a ansiedade e o medo têm algumas sensações parecidas, então? Sim, inclusive gera reações físicas, né? Porque o organismo ele se prepara para a luta ou fuga. Por Hum. exemplo, existe um transtorno muito comum, as pessoas chamam popularmente de síndrome do pânico, né? Você vai encontrar nos códigos manuais, né, de psiquiatria, é o transtorno do pânico. É Uhum. a mesma coisa. É a síndrome porque é uma série de sintomas, de reações que vão acontecendo com a pessoa que desencadeia no transtorno do pânico. O que acontece o transtorno do pânico? E o transtorno do pânico é um transtorno ansioso, é que a gente não sabe o motivo, do nada, Uhum. o organismo começa a disparar adrenalina no sangue. E aí o que as pessoas relatam? Ah, uma palpitação, às vezes a respiração fica curtinha, às vezes uma sudorese. Isso tudo é o organismo se preparando para luta ou fuga. É natural do organismo. Só que nós interpretamos essas reações como algo muito perigoso. A pessoa geralmente imagina que está tendo um ataque do coração, que vai Uhum. morrer, vai perder o controle, vai enlouquecer. Isso aumenta mais o medo, aumenta a adrenalina no sangue, e aí as reações físicas se intensificam. Mas é um transtorno que a crise em si, né, o episódio de pânico, ele dura pouco tempo. 1 minuto, 2, 3 minutos. Ah, Para ok. quem está passando, pode achar que é uma eternidade, a É sensação que é uma verdade. eternidade, porque é muito ruim. Mas Uhum. está ligado à ansiedade. A ansiedade, então, estou usando esse exemplo do transtorno do pânico, como é que a ansiedade ela altera o nosso organismo. Eu tenho uma característica, se eu estiver muito ansioso, eu vou ao banheiro fazer xixi o tempo todo. Uhum. Eu moro muito perto do centro da cidade, né? De carro eu gasto 10 minutos até o centro. E eu me lembro que eu tinha uma reunião no centro da cidade uma vez de um assunto muito delicado, muito tenso. Antes de sair de casa, eu fui ao banheiro fazer xixi. Cheguei no local da reunião, Foi. ali, sei lá, 10, 15, 20 minutos antes da reunião, estava batendo papo com o pessoal ali antes de começar. Eu devo ter ido ao banheiro 2 ou 3 vezes. Uhum. Durante a reunião, e eu não querendo sair, porque estava esperando a hora de tratar do assunto, eu devo ter ido ao banheiro mais umas 2 vezes ainda, porque eu não estava aguentando. Acabou a reunião, eu fui ao banheiro ainda antes de vir para casa. Quando eu cheguei em casa, novamente eu fui ao banheiro. Então, essa é uma característica minha. É a Uhum. maneira como o meu organismo reage Reage. a Uhum. situações de ansiedade. A ansiedade geralmente provoca contração muscular. Uhum. Não em todo mundo, mas muitas pessoas se queixam assim. Então, dores nessa região, né, no ombro, na coluna, no braço, na cabeça. Eu já recebi no meu consultório pacientes que foram encaminhados por neurologistas. Chega no neurologista, aquela dor de cabeça que não passa, e o médico faz lá todos os exames, né, da sua competência, não encontra uma causa fisiológica, e às vezes o Aham. médico pode concluir, ó, isso aí é tensão, é uma chamada encefaleia tensional. A pessoa está tendo essa dor de cabeça por causa da musculatura da cabeça está contraindo e está provocando a dor. Aí ele tem que aprender a lidar com a ansiedade para se livrar da dor. Então essa é a ansiedade ruim. Eu comecei falando que a ansiedade pode ser boa, porque a Uhum. ansiedade nos prepara para responder ao seu convite, né, que eu já comecei falando que para mim é um privilégio, é um prazer, mas me deixou ansioso. Porque Olha apesar aí, de tratar olha eu viralizando aí a ansiedade. isso, gerando ansiedade do colega, olha só, né? Então veja bem, Romo, porque apesar de tratar do assunto aí de uma forma, né, do dia a dia, ansiedade, tecnologia e tal, o tempo todo isso aí, eu não havia ainda parado para sistematizar o assunto ao ponto de Uhum. poder chegar aqui e conversar com você de uma forma direcionada sobre isso. Então eu tive que pesquisar, eu tive que ler, eu fui anotando. Depois que eu anotei tudo que eu achei interessante, eu tive que organizar, separar para não ficar uma bagunça, né? A nossa Uhum. conversa. Isso tudo porque foi uma certa ansiedade me levou a me preparar para a nossa conversa. A ansiedade boa. Uhum.
Agora, de tão ansioso, começasse a ter pensamentos derrotistas, não vai dar certo, eu não vou conseguir dar conta de conversar com o Romulo, uma gravação que ele vai colocar, né, num evento tão bacana como esse, eu mandaria mensagem, Romulo, vamos cancelar que eu não vou dar conta. Aí já é ansiedade ruim, eu estou me auto-sabotando, eu estou me impedindo de fazer, eu mesmo impedindo de fazer algo que para mim é até bacana, eu gosto, né, de conversar, para mim é prazeroso, mas com um excesso de ansiedade eu teria talvez fugindo, me esquivando da situação. Ou aquele estudante, né, que se esforçou tanto com o estudo, mas muito ansioso, na hora da prova dá o famoso branco, ele não lembra daquilo que ele estudou. Excesso de ansiedade pode gerar isso aí. Né? Quando A a ansiedade ansiedade, ela é né, Aldelo, a ruim. gente poderia falar então, assim, num linguajar bem popular, é um alerta, né, que o organismo dá para você se preparar para uma situação, né? Exatamente. O seu próprio organismo está, né, preparando você de várias formas, tanto no Uhum, sentido fisiológico, como uhum, também mental. O uhum, problema é quando isso é em excesso vai gerar problemas fisiológicos e também psiquiátricos. Então, você tem um transtorno de ansiedade generalizada. Eu citei agora há pouco, né, o transtorno do pânico. Existem distúrbios do sono, a pessoa não dorme de tanta ansiedade. Existe a ansiedade social, né? Antigamente era chamada de fobia social. Tem uhum, a ver com timidez, né? Ser tímido não é pecado, não é feio, ser tímido não é defeito, né, de caráter, não tem nenhum mal em ser tímido. O problema é quando a timidez é tão excessiva, uma timidez tão intensa, que impede ou dificulta a pessoa ter uma vida normal, a uhum, exercer as atividades do dia a dia, fazer uma pergunta para um estranho, participar uhum, de uma discussão, um bate-papo em sala de aula, desenvolver relacionamentos interpessoais, né, um namoro, né, um relacionamento de trabalho profissional, quando a pessoa tem uma timidez tão intensa que atrapalha a vida normal, a vida diária, aí já é um transtorno, que é a ansiedade social. uau. Muito interessante, né, gente? Você que está ligado com a Isso, gente aí, falar sobre esse assunto, né, que está viralizado. Quantas pessoas ansiosas e não com ansiedade positiva, essa ansiedade que leva você a se preparar, ou estudar, sim, ou se organizar. Essa ansiedade que trava, né, que impede você de dormir, né, de aproveitar uma chance. Eu gostei muito do seu exemplo, né, Neudelon, quando a gente recebe um convite, às vezes são coisas que a gente faz no dia a dia, mas gera uma sim, ansiedade, e essa ansiedade faz com que a gente se prepare, a gente articule os pensamentos, prepare equipamento e você enfrente, né, a situação mais preparado. Mas também pode ser a ansiedade ficou muito grande, você nega, ah, não, não vou participar, eu não sou capaz, e você fecha uma porta de uma oportunidade. Muito, muito interessante essa questão da ansiedade, como ela pode travar a nossa vida e as nossas oportunidades. E aí a gente pode já começar a falar um pouco, né, que é o nosso tema central, da tecnologia. Como é que a tecnologia, né, influencia de uma forma ou de outra com relação à ansiedade, né? Uhum, O excesso do uso da tecnologia pode disparar gatilhos para o desenvolvimento de transtornos psicológicos, ou a pessoa já tem um transtorno psicológico e vai ser intensificado, agravado por causa da tecnologia. Assim como a ansiedade, tecnologia não é necessariamente ruim. uhum, Dependendo do uso que você faz dela, que vai te fazer bem ou vai te fazer mal. Existem atualmente dois termos associados a transtornos psicológicos e à tecnologia, que é a hiperconectividade e a nanofobia. A pessoa está ligada o tempo todo ao ponto de, quando ela não tem acesso à tecnologia, essa pessoa começa a desenvolver algum tipo de transtorno. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nos manuais de psiquiatria, você tem o DSM-5, que é uma versão americana, acho que é americano, DSM-5, que classifica as doenças, e o CID-11, que também já é a versão europeia. Né? O DSM-5 é manual, está em inglês, eu não vou lembrar aqui agora, mas o CID eu lembro, Código Internacional de Doenças. O uhum, DSM-5 é bem novo, saiu há poucos anos,
e o CID-11 ele entra em vigor a partir do próximo ano, ele está pronto, já está sendo divulgado, mas ainda está em revisão para o próximo ano se tornar oficial. Aqui no Brasil, quando uma pessoa vai ao médico e ela precisa de um atestado médico, é importante que esse médico coloque lá o código CID, Código Nacional de Doenças, para que quem de direito possa saber por que essa pessoa, né, o que está acontecendo com ela, que levou essa pessoa a se afastar do trabalho. É um uso que a gente faz aqui. Bom, lá tanto no DSM-5 como no CID-11, você não tem ainda alguma coisa associado nessa questão da tecnologia, porque você já tem classificado o vício em jogos eletrônicos. Então, okay. Vício em jogo eletrônico já é classificado como doença, e tanto o médico, né, psiquiatra, como o psicólogo, quando vai tratar uma pessoa com vício em jogo, a gente usa técnicas parecidas com a pessoa com vícios de outros, né, como cigarro, como bebida, e por aí vai, tá? E já que eu estou aqui no assunto, né, o médico que trata a pessoa com vício em jogo, uma pessoa que tem doença psiquiátrica e a ansiedade, quando é um transtorno, é uma doença psiquiátrica, assim como depressão, o especialista médico é o psiquiatra, e o tratamento mais indicado nos casos mais graves é a psiquiatria com a psicologia. O trabalho em conjunto tem dado muito mais resultado. Quando você fala em jogos, são videogames, né? Jogos... Videogames, sim, sim. Uhum. São jogos eletrônicos, né? Fora tem, né, o viciado em jogo de baralho, né, em jogo de apostas, eu estou falando de jogos eletrônicos, tá? O que acontece, Romo? Se uma pessoa, ele passar uma noite acordada jogando videogame, ou maratonando uma série, ou navegando nas redes sociais, se ela fizer isso uma noite inteira, não é necessariamente ruim. Não é obrigatoriamente um transtorno. Agora, se isso está acontecendo com frequência e principalmente atrapalhando as atividades da vida diária, aí já acendeu a luz amarela, luz de alerta. Então, essa pessoa está indo para um caminho, né? Como eu já mencionei, talvez ela já tenha alguma coisa ali, algum transtorno, né? Uma ansiedade mais elevada, uma depressão, uma ansiedade social é muito comum. A pessoa com ansiedade social, então ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas de uma forma geral, vai encontrar um refúgio na tecnologia, nos jogos, nas redes sociais. Né? O que leva, né? O que vai acontecer com uma pessoa que vai nos fazer desconfiar que ela possa estar tendo aí sintomas de que está tendo algum transtorno psicológico por causa da tecnologia, né? Então, a gente está falando aqui de tecnologia, nós estamos tanto falando, né, dos jogos eletrônicos, mas também das pessoas que não conseguem se desgrudar do seu celular, das redes sociais, por aí, tá? Bom, perca de controle. A pessoa usa por um tempo maior que o planejado. Então, ela tem ali as suas obrigações e ela calcula, não, se eu ficar aqui 1 hora jogando, se eu ficar 1 hora vendo série, se eu ficar 1 hora aqui zapeando aqui nas redes sociais, ok, daqui 1 hora eu paro e vou cuidar da minha vida. Só que esta 1 hora passa e ela não para. E ela continua. Então, se isso acontece com uma pessoa, já está apresentando aí um certo descontrole, talvez até um certo transtorno psiquiátrico. E, consequentemente, se isso estiver causando prejuízos na sua vida diária. Pessoas, por exemplo, que acordam no meio da noite para conferir mensagens. Às vezes, sim, tem isso. Né? Ela acorda para conferir mensagem. Vê se na madrugada alguém curtiu meu post. Exatamente, é bem lembrado, exatamente. Aí, né? Eu postei ontem. Quantas curtidas teve? Olha, eu vou contar até uma história engraçada, né? É quase trágica, mas engraçada. Nós tivemos, alguns anos atrás, um pequeno terremoto aqui na área de São Francisco, a casa tremeu, eu e a Alessandra acordamos e tudo, aí eu falei,
Aí depois que acalmou tudo, perguntou: tá tudo bem, não tem nada quebrado. Ah, eu vou postar no Facebook, né? Na madrugada. Quando eu abri, eu pensei, vou ser o primeiro. Rapaz, Primeiro, né? tinha gente ali que tá no meio do terremoto digitando terremoto. Foi, gente, eles nem se protegeram. Antes de se proteger, já clicaram. Eu falei, eu tô atrasado, viu? Exatamente. Pois é, né? E essa é a sensação de quem está com vícios em aparelhos. Se eu não fizer isso, eu vou ficar atrasado. Se eu não postar logo, eu vou ficar para trás. Se eu não conferir, eu não vou ficar sabendo o que está acontecendo. Tá tremendo aqui a minha casa, pode cair. Mas como é que tá na casa do Rômulo lá? Como é que tá na casa da outra pessoa? Eu tenho que saber isso. E a pessoa, então, não desgruda. Um outro sintoma muito interessante é um certo sofrimento quando afastado dos aparelhos. É muito comum de perceber isso em crianças e adolescentes, quando os pais tentam colocar algum limite e assim vira uma tragédia. Alguns adolescentes perdem literalmente o controle. De terem assim aquele impulso incontrolável, xingamentos e às vezes até agressão física. Uau. Já tem alguns casos, né, que a gente ouve eventualmente muito trágicos. A pessoa não dá conta. E aí eu falei, né, de acordar de madrugada, mas mesmo que não seja de madrugada, ficar o tempo todo conferindo mensagem, e-mail, curtidas. A pessoa apresenta justificativas pouco flexíveis para ficar conectada. Ela sempre tem um motivo que ela não pode desconectar. Ela vai para a mesa, né? Aqui na minha casa a gente conversa na mesa, né, das refeições, deixa o celular de lado. Se a gente vai comer fora, né, a gente pede, olha, né, na mesa, nas refeições, sem o celular. Aí teve um dia que eu estava com a minha esposa, minha filha e o esposo dela. Agora já sou sogro, né? Olha e aí, foi promovido, né? Da Eclesia Eclesia condição, 2020 para a exatamente. Eclesia 2021 foi promovida a sogro, né? Exatamente. Teve esse upgrade, né? Upgrade. Aí eu falei, upgrade. Eu falei, olha, o primeiro que pegar o celular vai pagar a conta. E aí, só que aconteceu. Surgiu um assunto e eu resolvi que eu ia conferir se realmente era aquilo mesmo. Levei a mão no bolso para pegar o celular, mas graças à minha filha foi muito camarada. Ó, e aí, você vai pegar o celular, você vai pagar a conta? Não, deixa aqui, depois que no carro a gente confere, né? Esse assunto. Ainda bem que ela me alertou antes que eu pegasse, né? É quase automático. Quase automático. A sua filha te alertou, mas quem estava te provocando para pegar o celular deveria ser o genro, né? Deveria ser o genro, com certeza, com certeza. Não tinha outro. Pode acreditar. Grande abraço a eles, viu, que estão assistindo a gente. Isso, joia, com certeza estão vendo, né? Mas, Romulo, o que nos leva a isto, né? Essa talvez seja uma pergunta interessante, que a gente vai sempre tentar responder sem esgotar, né? Uma das questões é que a tecnologia nos torna muito imediatistas. E nós, né, os seres humanos, a gente está sempre tentando um certo controle, né? A gente quer controlar as coisas. Porque é uma característica da ansiedade, um certo mito é o seguinte: se eu me antecipar às questões, às coisas, eu vou evitar um sofrimento. O ansioso está muito, muito baseado nessa crença. Eu antecipo as possibilidades para não sofrer. Só que é uma fantasia, porque eu não dou conta de tudo. Né? Hipoteticamente, eu vou listar 10 possibilidades que podem me ocorrer. Eu vou me precaver das 10. Aí vem a 11ª que eu não tinha lembrado e me pega. Né? Esse controle é um mito, é uma fantasia. Só que acontece, né? Quem tem mais informação, é verdade, quem tem mais informação, né, tem mais vantagem. E aí a pessoa passa a acreditar que estando informado o tempo todo, vai poder ter menos sofrimento, a informação de tempo real. Né? Então, muitas pessoas sofrem se estiverem sem o smartphone, né, sem um aparelho, com medo de ficarem desatualizadas, ou, né, se acontecer alguma coisa, como é que eu vou pedir socorro, né? Bom, eu já tenho 51 anos, né, Romo? Então eu vivi uma boa parte da minha vida sem celular. Eu fui ter celular há 20 anos atrás, talvez, ou menos de 20 anos atrás. Eu tinha mais de 30 anos quando eu fui ter um celular, né?
E até lá a gente viveu, rapaz. Sabe que a gente viveu, sobreviveu, né? Sobreviveu e a gente deu para se virar e dar um jeito, né? Eu tive uma Outra coisa. experiência, né, Aldelon? Você falou interessante. Eu tenho sempre tentado refletir sobre essa questão do relacionamento com a tecnologia, né? E esses dias eu saí aqui, fui de bicicleta num lugar, e no meio do caminho, né, já estava a metade do caminho, eu lembrei que eu esqueci o celular. E aí veio na minha mente, e se acontecer alguma coisa? E se eu for atropelado? E se eu bater? E se eu cair? E se eu não sei o que lá? E aí eu falei, eu vou voltar para buscar o celular. Aí depois eu parei para pensar, falei, gente, é o que você falou. Eu ando de bicicleta desde, sei lá, 7 anos de idade. De idade. E nunca tinha celular, não tinha nem telefone local na minha casa, na verdade. Eu falei, não, eu não vou me escravizar. Se acontecer, alguém vai ver, alguém vai dizer, alguém vai ter Exatamente. celular. Tem tanto celular no mundo, não vai ser o meu que vai precisar. Né? Vai ser E aí eu fui. exatamente. Eu achei assim, foi legal, um exercício, né? Da minha parte, da minha mente, para superar essa dependência e essa preocupação demasiada como se o celular evitasse todos os problemas, né? Exatamente. Uma pessoa me falou uma vez, olha, eu não entro no elevador sem celular, porque vai que o elevador para, né? Parou, vai dar um jeito, alguém vai perceber, né, e vai chamar, né, quem for de competente para resolver, e as coisas vão caminhar, né? Mas a grande verdade é que hoje a gente vive, de uma certa forma, como se a gente não soubesse mais viver sem a tecnologia. É quase uma inabilidade de viver sem a tecnologia, incluindo os relacionamentos sociais. Né? Se você vai a uma pizzaria, por exemplo, e você vai ver vários casais, às vezes, até jovens, namorados, e cada um ali olhando para a tela. Eles não olham no olho, não estão conversando, eles estão olhando para a tela do celular. Né? Que é uma questão aí dos relacionamentos, porque a tecnologia, ela cria uma situação que o relacionamento real não tem. Porque no meu relacionamento baseado ou mediado por tecnologia, eu tenho mais controle. Então, se eu estou namorando, a namorada manda uma mensagem, eu respondo a hora que eu quero. Eu posso bloquear. Se o relacionamento está ali olho no olho, fingir que não viu, a bateria acabou, né? Saí de bicicleta, esqueci em casa, o celular em casa, né? Mas quando nós estamos olho no olho, não dá para falar isso. Não dá para ignorar a pessoa que está ao meu lado. Não tem como, ou pelo menos não deveria. Né? Então as pessoas estão cada vez com menos habilidades sociais de relacionamentos. E aí vão para o virtual, porque no virtual é mais fácil. Porque no virtual eu mantenho mais controle. E aí... Você falou uma coisa interessante, né, Neudelon? Quando no nosso tempo você ia namorar ou conquistar, você tinha que ficar olhando um para o outro para ver se tinha um sinal positivo, né? Se você poderia avançar para uma revelação de sentimentos ou não. Então olhava se estava sorrindo, como que você estava olhando, se estava piscando. Então você tinha que prestar atenção ali na linguagem corporal, no que estava falando, né? Se estava rindo das suas piadas sem graças, né? Você fazia uma piada, ela riu, significa que ela está gostando de você, não da piada. Exatamente, exatamente, porque a piada foi sem graça. Ela não riu isso, né? Já está rejeitando. Está rejeitando. Né? Ou melhora os argumentos, melhora a piada para conquistá-la, ou parte para outra. Né? A jogada era essa, né? O caminho era esse, né? Então, hoje em dia, né, os contatos sociais estão sendo cada vez mais substituídos, né, pela navegação na rede, né, e porque as pessoas têm dificuldade também quando estão só. Ou seja, quando eu estou sozinho, o que eu vou fazer? Antigamente era mais comum pegar um livro para ler, ou ficar quieto, né, descansando, não pensando em nada exatamente, sem estar fazendo nada. Por as pessoas não conseguem mais fazer isso. Elas precisam estar ali com seu celular. Por exemplo, uma coisa que você pode observar hoje, quando você vai a um consultório médico, tem um grupo de pessoas esperando para serem atendidas, a grande maioria está ali curvado, né? Já tem até algumas pesquisas falando, né, de problemas da nossa constituição óssea por causa dessa curvatura da cabeça, do pescoço o tempo todo.
né? Uhum. A pessoa ali curvada, né, para o seu celular. Aí você entrava num consultório, você sempre tinha ali vários tipos de revistas, né, disponíveis. Hoje, cada Uhum. vez tem menos, e geralmente é É. revista de propaganda, porque os profissionais nem estão preocupados em comprar, porque vai ficar lá e ninguém vai ler. Né? Não é mais Uhum. interessante que as pessoas já levam o seu conteúdo, e geralmente é o seu joguinho, a sua série, a sua rede social ali, no que o encontro está esperando. E aí, essa questão dos relacionamentos, né, até amorosos, mediado pela tecnologia, vai criando um termo que está sendo falado nos dias de hoje, são os relacionamentos líquidos, em que é aquele relacionamento sem muita firmeza, né, sem Uhum. muita consistência, são superficiais, pouco duradouros e com uma certa dificuldade em transferi-los para o mundo real. Ok. Uau. Né? Eu aqui em Valadares, já conversei com pessoas, tá namorando, tô namorando. E como é que é essa namorada? Ela mora lá em Goiás. Ela mora lá no Amazonas. E são pessoas que eu já observei que algumas pessoas estão sempre namorando, mas sempre com alguém distante, né? Em outro Aham. estado, em que o encontro real, né, do olho no olho, é muito difícil de acontecer. Porque Uhum. às vezes a pessoa tem até dificuldade de acreditar que vai dar conta desse relacionamento, né, do dia a dia, do olho no olho. E é mais fácil quando é mediado pela tecnologia, como já mencionei, né? Eu converso a hora que eu quero, eu encerro a hora que eu quero, se eu não quiser, eu bloqueio. É muito mais fácil do que quando a gente está, né, essa coisa no olho no olho. Uma outra questão também que tem sido estudado, que essa questão da dependência ou do uso excessivo da tecnologia, é intensificar os sintomas do TDAH, transtorno déficit de atenção e hiperatividade, por causa do excesso de estímulos gerados pela tecnologia. E Uhum. aí o indivíduo, né, pode ter dificuldade de executar tarefas fora do mundo virtual. Que, convenhamos, né, o mundo virtual é muito mais atrativo, muito mais estimulante e colorido do que muitas outras coisas que a gente pode experimentar na vida. Né? Uhum. Um professor de sala de aula hoje, realmente, ele tem, né, uma concorrência muito forte com o Desleal. mundo virtual. Desleal, exatamente, a palavra é exatamente essa, uma concorrência desleal. Né? O excesso também, né, de uso da tecnologia pode aumentar o medo das pessoas. Por quê? A gente recebe notícia muito rápida, né, a Uhum. gente fica sabendo até, né, infelizmente, de violência. Né, eu me lembro, já é uma história antiga, já mais algo parecido com o que a gente está falando, né, quando lá no 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas. Eu morava no interior de São Paulo, e eu não tinha o hábito de ligar a TV pela manhã. Eu ligava sempre na hora do almoço, ver um jornal, uma coisa assim. Uhum. Meus filhos eram muito pequenos. E aí um amigo me ligou. Eu liguei para um amigo e ele me perguntou: Você sabe o que está acontecendo em Nova York? Eu disse: Não. Rapaz, liga a TV. Eu liguei a TV e estava lá o prédio, né, saindo fumaça do prédio lá em Nova York. Eu no interior de São Paulo assistindo. Né? Hoje, né, com a internet, com as redes sociais, muito mais rápido, muito mais fácil, né, de você saber o que está acontecendo, coisas boas e coisas ruins. Então, esse Uhum. excesso de informação ruim, a gente acaba, às vezes, meio que associando, né, se aconteceu lá, pode acontecer aqui também, pode acontecer comigo. Então, deixa as pessoas com mais medo, né? Uhum. O que a E gente isso pode pode fazer, gerar Romo? ansiedade também, né, Neudelon? Como você falou, Sim, né, que a questão do medo, uma informação, uma realidade de um outro lugar, a pessoa pode imaginar que vai acontecer na própria cidade, vai acontecer amanhã, e aí ela já começa a ficar ansiosa por algo de uma informação de outro lugar que não tem a ver com a realidade dela, mas foi tão marcante ali a informação que ela toma como realidade, né? Que pode acontecer no ambiente dela. exatamente. Então, né, quando é uma coisa apenas possível, sai do campo do medo para o campo da ansiedade, né? Ansiedade. Uhum. Mas, Romulo, o que a gente pode fazer para a gente poder tentar melhorar essa situação e não ser tão preso, né, a esse mundo virtual? Primeira coisa, bem básica, é procurar intercalar atividades do mundo real com atividades do mundo virtual. Não ficar tão preso.
Eu fiz uma coisa agora, uns meses para cá, comecei a fazer, eu queria fazer algo diferente do que geralmente estou acostumado a fazer. Eu trabalho, né, sou pastor, sou psicólogo, né, trabalho na área de educação, então eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. Eu estou fazendo desinfetante para doar para a Cristolândia aqui de Valadares. Cristolândia é um projeto que tem no Brasil inteiro, que cuida de dependentes químicos, né, resgate de dependentes químicos. A nossa igreja aqui tem um apoio lá, nós fazemos doações mensalmente, e então eu decidi produzir peguei uma receita na internet, eu fabrico desinfetante para doar lá. Agora, recentemente, peguei uma receita que deu certo de amaciante. Olha. Então é uma coisa diferente que sai fora desse mundo tecnológico, porque hoje, né, a educação, você trabalha muito com tecnologia. A psicologia também, né? Eu tenho um consultório aqui em Valadares, atendo meus pacientes no consultório, mas eu tenho talvez a metade dos meus atendimentos durante a semana eu faço virtualmente. Eu atendo pacientes aí nos Estados Unidos, atendo pacientes aqui no Brasil, em outros estados, em outras cidades. Eu tenho paciente que mora aqui em Governador Valadares, mas prefere ser atendido virtualmente. Eu tenho hoje, metade dos meus atendimentos são virtuais, são via WhatsApp. Então, sabe, eu quero fazer uma coisa totalmente diferente. Eu comecei a pesquisar, encontrei uma receita, não que deu certo, opa, agora eu vou fazer para doar. Eu fiz um compromisso pessoal de doar para a Cristolândia desinfetante. Então, é uma maneira de você sair desse mundo virtual para o mundo real, né? Outra coisa, procure ter conversas olho no olho. Hoje em dia, Ron, se prestar atenção, as pessoas estão cada vez com mais dificuldade de conversar umas com as outras olhando no olho. Olham para o lado, olham para baixo, menos no olho uma das outras. Valorizar, né, o próprio espaço, o seu ambiente, se você, né, tem o seu quarto, ou não, meu quarto eu divido com alguém, mas lá no seu quarto então tem o seu canto, você tem um escritório para trabalhar, ou se você trabalha dividido com outras pessoas, mas tem lá o seu espaço, tentar personalizar isso, né, que a sua mesa tem algo mais ali seu, talvez uma fotografia, né, de alguém significativo para você, ou uma foto sua mesmo, de um momento marcante, de um local que você gostou, ou da infância, tá no seu quarto, dá um pouquinho ali o seu toque pessoal, deixar do jeito que você gosta. É uma forma de você ter um ambiente fora do virtual, mais com o seu jeito, mais com a sua cara, mais o seu gosto. Tentar, né, se distanciar da tecnologia por um tempo, né, deixar o celular quando for sair para andar de bicicleta ou para uma caminhada, para fazer, né, as refeições. Então, aqui na minha casa nós temos essa regra, não levar o celular para a mesa. Quando estiver conversando com os amigos, tentar evitar isso, né, de conversar com os amigos ali com o celular na mão, olhando, né, conferindo as mensagens, mandando mensagem para os outros. Então, ter esse momento desconectado. Isso para algumas pessoas é quase um palavrão, né? Desconectar. Tem gente, se você falar para a pessoa, tem que desconectar, a pessoa vai sentir que você está xingando, ofendendo, né? Mas tenta fazer isso, né? Exercícios de relaxamento são muito bons. Hoje está muito em voga, você encontra na internet muitas técnicas muito fáceis de mindfulness. Mindfulness não tem, né, uma tradução para o português, mas se tivesse, o mais próximo seria atenção plena. Então, você digita lá na internet, mindfulness, escreve-se mindfulness. Se não lembrar, atenção plena você vai encontrar também. Lá, por exemplo, tem técnicas de concentração, de mindfulness, de 1 minuto, para você começar a treinar. Ajuda muito. Existem aplicativos, né? Na próprio celular, você encontra aplicativos para ajudar a lidar com a ansiedade, né, com essa questão aí. Ou seja, a gente está falando de se desconectar, mas mesmo estando conectado é possível encontrar alguma coisa que vai ajudá-lo. Rom, eu tenho, né, um curso que eu lancei agora esse ano, que são 10 estratégias para lidar com a ansiedade. Então, são técnicas que eu ensino lá no meu consultório e que a pessoa, acessando esse curso, tem a apostila, né, tem o e-book, mas tem também os vídeos em que eu falo, né, que eu ensino como aplicar as técnicas. Tem mais 4 estratégias para ajudar na saúde mental, que é a questão de alimentação, atividade física.
Tem também lá uma técnica para o que fazer, mas um bônus, né, que é o que fazer na hora do transtorno do pânico. Tem lá Legal. também formulários para autoavaliação, como é que está o nível da minha ansiedade, como é que está até meu humor, né, se eu estou com sinais de depressão ou não. Naturalmente, tudo isso são para ajudar, não substitui um tratamento médico, um tratamento psicológico, mas são recursos que as pessoas podem lançar mão e tentar ajuda, né, a melhorar a sua ansiedade. A gente não fala de cura da ansiedade, a gente fala de controle. Então, esse meu curso, né, com e-book, com vídeos, é uma forma de dar para as pessoas recursos para elas lidarem com a sua ansiedade. E é muito fácil encontrar esse curso, porque é o seguinte, é meu nome, né, está aí na tela, .com, neudelon.com. Vai cair lá no... Neudelon.com. Olha .com, aí. isso. Neudelon.com, você cai lá na página do curso e vai orientar como que você pode adquirir esse curso. Eu, no próximo mês, agora de setembro, no dia 18 de setembro, vou dar um curso de 4 horas, vai ser online. Esse curso das estratégias para ansiedade são aulas gravadas. Esse eu vou dar ao vivo online. Esse é um curso voltado para psicólogos, para pessoas interessadas em conhecer a terapia cognitivo-comportamental, que é a técnica que eu utilizo, estudantes de psicologia, medicina, pessoas que trabalham nessa área de aconselhamento, terapia, em que eu vou, é um workshop TCC na prática, TCC é terapia cognitivo-comportamental, em que eu vou estar ensinando como, né, os psicólogos, os estudantes de psicologia podem trabalhar com a terapia cognitivo-comportamental. Que legal. Nós vamos deixar, gente, os links aqui, né? Aqui na descrição. Neudelon.com, não tem como você esquecer, Não né, tem gente? como errar. Isso aí tá facinho, né? Neudelon, olha que coisa sensacional. A gente falou aí da questão como que a tecnologia tem agravado a questão dos transtornos psicológicos, né, as questões dos desafios emocionais, mas ao mesmo tempo, como a tecnologia é uma ferramenta, né? Você tem um curso 10 maneiras de como lidar com a ansiedade, é isso? Exatamente. São Então, 10 10 maneiras. estratégias. Fala aí, 10 estratégias. Isso, 10 estratégias para lidar com a ansiedade. 10 Basicamente, né, são as técnicas que eu mais uso no consultório. Né, que eu ensino no consultório, o paciente, né, já me chega lá, ele precisa aprender a lidar com a ansiedade. E, né, já mencionei, não tem cura, né, não tem como a pessoa se livrar da ansiedade, nem tem porquê. A ansiedade é boa, é necessária, precisamos da ansiedade. Então, aquilo que eu ensino no consultório, eu selecionei as 10 técnicas que são mais eficientes e eu apresento nesse curso. Olha que coisa legal, a gente usando a tecnologia, né, para alcançar pessoas, para ajudar pessoas nessa área. E você até citou também outras, né? Tem aplicativos, tem vídeos no YouTube. Então, a tecnologia, ela é uma ferramenta que a gente pode usar para se machucar ou para se curar, né? A gente pode encontrar aí no mundo tecnológico, especialmente nas tecnologias de informação e comunicação, recursos para nos ajudar. Mas um recurso que é importante também, né, Neudelon? Saber onde é o botão de desligar, né? Turn off, né? Exatamente. O que eu falo, né, com muita frequência para as pessoas também no consultório, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né, o veneno, numa certa dose, ele mata, mas o veneno da cobra, assim, né, peguei esse exemplo mais usado, é amplamente utilizado para produzir remédio, porque tira de uma dosezinha é suficiente para produzir remédios. E o remédio também, né? O remédio ele existe para curar a pessoa, mas se errar a dose vai matar. Então, a diferença, né, do veneno para o remédio é a dose. A ansiedade é assim também, a tecnologia também é assim. Se você souber usar, vai trazer para você muitos benefícios, muitos. Mas usando de forma inadequada ou exagerada, vai trazer para você malefícios. Joia demais, gente. Nós vamos deixar, vale a pena você conhecer, né, o curso do Neudelon. Eu tive o privilégio de assistir às aulas antes mesmo do lançamento e são estratégias fenomenais. Eu não me considero uma pessoa ansiosa e mesmo assim eu ali peguei algumas lições, algumas estratégias
prevenção, prevenir que eu me torne uma pessoa ansiosa. Muito bom. Neudelon, quando eu era adolescente, a primeira vez que eu ouvi falar que o computador pegou um vírus, entrou um vírus, aí eu fiquei pensando, mas gente, computador é metal, computador, como que um vírus entrou dentro do computador? E eu fiquei tentando raciocinar, né? Como que o vírus é um ser, ele precisa de um outro ser, ele precisa alimentar. E aí eu fui pesquisar, naquela época não tinha internet para você entrar no Google e fui pesquisar. Não, o vírus é um software, né? É um programa Isso. que vem para prejudicar. E como é que você combate um vírus, né? Você cria um outro software que combate, que Isso. protege, que limpa, né? Que tira aquele vírus. Então, gente, para esse momento em que a ansiedade tem sido viralizada através da tecnologia, o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer? Nós estamos numa conferência de tecnologia, usar a tecnologia para combater a ansiedade. Bater, Então, exatamente. o Neudelon já nos ofereceu aí várias ideias, tem um curso aí, então está diante de você. Você que está ansioso, busque usar a tecnologia, mas também busque pessoas, né, Neudelon? Às vezes a gente está achando que o computador vai responder. O computador tem, né, tem algumas respostas, mas se você estiver muito ansioso, deprimido, não fique com medo de procurar um profissional, de conversar, né, de buscar ajuda. Não fique sofrendo dor. Há a possibilidade de ter esse equilíbrio da ansiedade e de outros transtornos aí emocionais. Sim, e a ansiedade, ela tem assim uma eficácia, uma resposta ao tratamento muito grande. Quando a pessoa tem ansiedade, ela responde muito rápido ao tratamento. O que acontece é que às vezes a pessoa tem outros transtornos e a ansiedade é uma comorbidade. Aí já é um tratamento um pouco mais difícil, dá um pouco mais de trabalho, exige mais. Porém, se o problema da pessoa for realmente a ansiedade, a resposta é muito grande. Para uma pessoa que tem transtorno do pânico, a gente sabe que quem passa por transtorno do pânico tem um sofrimento muito grande, mas a maioria das pessoas respondem muito facilmente ao tratamento, tem uma resposta muito boa. Joia, joia demais. Gente, que assunto maneiro. A gente tá falando sobre saúde emocional nesse tempo tão difícil, né? E usando Sim, aí um canal de tecnologia. Neudelon, queria ficar conversando com você o tempo todo, mas aí vou gerar ansiedade aqui. Então, geral, com certeza. queria que você desse as suas últimas palavras aí para o pessoal da Eclesia Tech 2021 e deixasse aí a sua mensagem para a gente. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por mais uma vez você estar disposto a nos abençoar aí com palavras tão sábias e tão práticas. Né? Bom, primeiro tem que agradecer, né, pelo convite, essa oportunidade, né, você, Romo, aí, todos aí que estão envolvidos, né, no eclesia.com, né, quem está nos assistindo, né, muito obrigado aí pela sua paciência de estar, né, parando para poder acompanhar todas as informações. Eu recomendo, né, que tem a eclesia.com do ano passado, né, os vídeos estão todos lá no YouTube, não é isso, Romo? Então, eu Sim, estão aconselho lá. que você veja. Ano passado foi muito bom. Eu vi alguns vídeos, alguns preletores trouxeram conteúdo excelente. Tenho certeza que esse ano também vai valer a pena, né, que você assista as outras palestras. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, né? E o que eu quero dizer para você com relação à ansiedade é não desista de se tratar, não se considere um caso perdido. A ansiedade elevada, né, ela traz junto com ela a depressão muitas vezes. E a depressão ela é uma dor invisível. E nós estamos agora, né, entrando no mês de setembro. Mês de setembro aqui no Brasil, Roma, é comemorado, não dá para falar comemorado, pelo contrário, não dá para comemorar. É lembrado e tem toda uma campanha chamada Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, é importante cuidar da nossa saúde emocional para não chegar nesse ponto, da pessoa acreditar que não tem mais jeito, que não vale a pena. Lembre-se que vale a pena, em todos os aspectos. Vale a pena viver no aspecto emocional daquilo que a gente pode experimentar, que é possível melhorar, também no aspecto da fé, né, de acreditar, né, em Deus que pode nos abençoar, que pode nos ajudar a sair, né, apontar caminhos para sairmos dessa situação. E aí por isso que é importante estarmos cuidando da nossa saúde emocional. Ela envolve, né, ter, né, relacionamentos bons,
envolve, né, você aprender técnicas que vão te ajudar a aliviar a ansiedade, controlar a ansiedade, e quando for necessário, peça ajuda. Tem os profissionais da psicologia, da psiquiatria, que têm recursos para nos ajudar. Joia demais. Gente, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente. Neudelon, estamos juntos e conectados E até que estamos ele aí. volte. Grande abraço, Neudelon. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Tudo de bom, Romo. Sucesso Valeu. para vocês aí. Tchau.